Olá, adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma aula na qual nós abordaremos acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e nós estaremos aprendendo lições de grande proveito às nossas almas. Amém? Então, nesse momento, peço a vocês que abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 6, versículos de 9 a 13. Vamos estar refletindo nessa passagem bem conhecida das Escrituras Sagradas. Amém? Mateus, no capítulo 6, no versículo de 9 a 13, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Essa passagem é muito conhecida por muitas pessoas, não é verdade? Pessoas que não são cristãos ou cristãos, religiosos ou não religiosos. Muitas pessoas pegam esses versículos e utilizam como reza. Ficam rezando o Pai Nosso por N e N vezes, repetidamente. Porém, esses versículos nos dá instruções de como nós devemos nos achegar ao Senhor, como nós devemos orar. São instruções, não tem que ser utilizado para ser feito como reza no decorrer dos dias. Não é isso que o Senhor quis nos ensinar através dessa passagem. Isso não é verdade. Então, vamos entender um pouco melhor acerca dessas instruções, esses grandes ensinamentos que nosso Senhor Jesus quis nos passar através dessa passagem. Ok? Pois bem, no início, adolescentes, nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo iniciou dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Que interessante nós observarmos isso. Que interessante nós observarmos isso porque ele se refere ao Senhor como Pai. Pai nosso. Aqui é uma oração para aqueles que foram perdoados dos pecados. Aqueles que passaram das trevas para a luz, aqueles que tiveram seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, eles podem se achegar a Deus dizendo Pai nosso. É um grande privilégio poder chamar o Senhor de Pai. Aqueles que foram remidos pelo Senhor. E esses podem se achegar confiadamente diante de Deus e dizer Pai nosso, meu Pai, se achegar a Ele como Pai. Isso é maravilhoso porque a Bíblia nos diz que nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Quem é a pessoa que quer morar com o inimigo? Jamais. O inimigo estará todo o tempo planejando matar o seu adversário. Isso que é um inimigo. O inimigo odeia o seu adversário. Porém, essa é a grande graça, a grande benignidade e misericórdia de Deus para com os pecadores. Deus ele faz com que pecadores, míseros pecadores, através do sacrifício do seu Filho sobre a cruz, sejam aceitos diante deles. Ele transforma inimigos em filhos. Isso que o Senhor faz com pessoas. Faz com que aquelas pessoas que outrora eram inimigos dele, lhe dá um novo coração e agora eles são aceitos diante de Deus como filhos, na qual agora eles podem ousadamente dizer diante de Deus Pai nosso, meu Pai celestial. Então, adolescentes, não são todos os homens que são filhos de Deus. Não são todos os homens e mulheres que são filhos de Deus. Isso é uma mentira. Apenas aqueles que foram perdoados os pecados.
Apenas aqueles que foram ao Senhor arrependimentos de pecados e tiveram o perdão do Senhor, esses sim são filhos de Deus. E a estes o Senhor lhe dá instruções para se chegar confiadamente diante do Senhor e dizer: Pai nosso. Que grande dádiva, será que você pode observar isso? Que grande preciosidade é ter o Senhor Deus como Pai, e não como meu inimigo de minha alma, mas tê-lo como Pai em minha vida. Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui na nossa lição. Na continuidade desses versículos, o Senhor vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Uma referência ao Senhor Deus que estás nos céus. Uma hora que nós nos achegamos ao Senhor, nossos pecados foram perdoados. Agora nós passamos a nos desenraizar das coisas deste mundo. Agora, voltar nossos corações aos céus, ao Senhor que está nos céus, que habita na eternidade. A esse Deus nós chegamos diante dele. É extremamente necessário, uma vez que nós passamos da morte para a vida, nós chegarmos ao Senhor que está nos céus e começar a reverenciar a Ele como Ele é, um Senhor que está na eternidade. Ele é Senhor e Rei. Desassociarmos as coisas desse mundo é extremamente necessário para podermos chegar a Ele. Pai nosso que estás nos céus, um Deus excelso e soberano, que está no controle de todas as coisas. A esse Senhor eu me reverencio. Eu digo: Pai nosso que estás nos céus. Então essa é a referência que nós podemos ter para nossas vidas. Ao Senhor Deus que estás nos céus, eu me achego diante de Ti. Olha só a referência logo ao seguir, no versículo subsequente: santificado seja o Teu nome. Que tremendo! Nós podemos ver a descrição nas Escrituras Sagradas de inúmeros pecadores que foram blasfemos ao Senhor, que foram terríveis perseguidores contra a igreja, como a Bíblia vai falar sobre o apóstolo mesmo Paulo. Foi um perseguidor contra a igreja, um homem que fez coisas horrendas. E pessoas que difamaram muito o nome do Senhor. Uma vez que o Senhor transforma o coração dessas pessoas e perdoa seus pecados, Ele passa a santificar o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Ele passa a dar honra ao nome do Senhor, passa a honrar e reverenciar ao nome do Senhor. Aqui o Senhor está dando instruções agora. Um pecador que foi arrependido, ele passa a honrar a Deus com o seu modo de viver, com o seu modo de agir. Uma pessoa que usava às vezes o nome do Senhor para frivolidades, para coisas passageiras e corriqueiras, usar o nome do Senhor Deus em vão. Agora ele passa a honrar a Deus, ele passa a temer ao Senhor. Aqui mostra a reverência de um pecador diante do Senhor. Olha só o temor, a reverência, como que ele se achega a Deus. É porque ele passa a dizer: santificado seja o Teu nome. Ok? Vamos aprender mais lições a respeito dessa passagem. O Senhor vai continuar dizendo: venha o Teu reino. Isso é maravilhoso, venha o Teu reino, Senhor. Uma vez que pecadores estão enraizados neste mundo, Ele quer as riquezas do aqui e do agora. Ele quer o bem-estar, Ele quer posses, Ele quer riquezas, bens materiais. Ele quer as coisas do aqui e do agora. E Ele tem o ego em primeiro lugar, Ele tem o seu eu em primeiro lugar. Mas uma vez que uma pessoa está em Cristo, como Ele vai dizer em 2 Coríntios 5:17, Ele é uma nova criatura. Agora ele começa a almejar e desejar com sinceridade de todo o coração o reino dos céus. Ele começa a dizer agora: venha o Teu reino sobre mim. Isso é maravilhoso, adolescentes, porque quando nós pensamos em reinos, quando uma nação vai se apropriar de outra nação, quando ela conquista outra nação, ela primeiro impõe sobre aquela nação na qual ela está conquistando a sua cultura, o seu idioma e as suas leis. Entende? Nós podemos ver na nossa nação
quando foi colonizada pelos portugueses, eles vieram trazendo a sua cultura para cá, o seu idioma e também as suas leis, entende? Então, essa é uma referência para nós imaginarmos o que é vir o reino do Senhor sobre as nossas vidas. É o Senhor implantar em nossos corações a cultura celestial. A cultura não deste mundo, mas a cultura que é dos céus em nossas vidas. Um novo idioma. O que antes era somente as minhas palavras antigamente eram somente para maldizer ou apenas para murmurar. Agora tem uma nova língua, um novo costume, um novo agir. E por último, novas leis. O que antes era a lei do pecado que reinava sobre mim, agora é a lei da graça. Os mandamentos passam a ser vivos em meu coração e eu tenho agora prazer na lei de Deus. Você entende? Venha o teu reino. Isso é que é vir o reino do Senhor sobre a vida de uma pessoa. Essas são as evidências de que o reino de Deus está vivo no coração de um homem ou de uma mulher. Essas são as características. Uma nova cultura, um novo falar, novas leis. Isso é maravilhoso, refletirmos sobre isso. O caráter daquele que está em Cristo. Isso que o Senhor quer nos mostrar, isso que o Senhor quer nos ensinar nessa passagem. Maravilhoso, não é? Pois bem, ele vai prosseguir dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é a provisão do Senhor em nossas vidas diárias. É a providência do Senhor para todo aquele que é justo, para todo aquele que for regenerado verdadeiramente. Gostaria de abrir a palavra do Senhor em um versículo que se encontra em Salmos, de número 37. Salmos de número 37. Queria que você abrisse comigo, por favor, se tiver a palavra à vossa disposição aí, a Bíblia Sagrada, por favor. Em Salmos 37, eu queria ler com você o versículo de número 25, que diz assim: é um salmo de Davi, ele falando dos feitos do Senhor. Em Salmos 37, versículo 25, vai dizer assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha só que maravilhoso. Que dádiva essa que o Senhor concede àqueles que são justos. Davi, agora na sua velhice, escreve esse salmo, na qual ele pode ver as bênçãos do Senhor para aqueles que foram verdadeiramente regenerados pelo Senhor. Ele diz aqui que ele nunca viu o justo desamparado. Nunca viu o justo ficar sozinho, sem a proteção e sem ser guiado pela mão do Senhor. Nunca vi desamparado o justo, ele vai dizer aqui nesse versículo. E agora, no findar aqui deste versículo, vai dizer assim, nem a sua semente a mendigar o pão, nem a sua descendência a passar necessidades. Que maravilha! Que maravilha observar essas bênçãos na qual o Senhor concede ao justo. O Senhor provê ao justo. O Senhor sustém os seus filhos. Qual é o pai que tem o prazer em ver o seu filho passar fome? Não é verdade? Não há nenhum pai que tenha prazer em ver o filho passar por necessidades ou fome. Assim também o Senhor guia, protege, cuida e sustém os seus filhos. Isso é maravilhoso, não é verdade? E vai prosseguir dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É extremamente importante nós refletirmos sobre esse versículo, porque em nossos dias muitos religiosos rogam diariamente ao Senhor pedindo perdão por seus pecados, mas quando uma pessoa o insulta, ele fica semanas com o rancor daquela pessoa, fica meses, até mesmo anos, sem perdoar uma pessoa que lhe ofendeu.
não é verdade? Isso é muito comum em nossos dias. O justo não deve ser assim, ele não é assim, na verdade. Ele vai dizer ao Senhor: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está rogando ao Senhor: Senhor, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, eu deixo essa questão de lado, eu perdoo com sinceridade. Perdoa-me também as minhas falhas, as minhas transgressões, os meus pecados. Então, se uma pessoa não consegue perdoar o seu próximo, ela estará lendo sua própria sentença de morte ao ler essa oração do Pai Nosso aqui, ao ler essas instruções do Pai Nosso. Porque está dizendo aqui o Senhor: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como o Senhor pode perdoar os meus pecados se eu não posso perdoar uma pessoa que tem me ofendido? Você entende? Não tem como. Não tem como. Então é necessário que eu perdoe a quem me ofendeu e também que eu rogue ao Senhor por perdão de pecados. Isso é interessante observar também, porque uma pessoa que ela não foi verdadeiramente perdoada pelo Senhor, ela tem dificuldade em enxergar os seus pecados. Ela tem muita dificuldade. Toda vez que ela pensa de si mesma, ela se vê uma pessoa boa, de boa índole, uma pessoa que nunca erra, que sempre está certa. Mas um verdadeiro convertido, ele consegue ver as marcas do pecado em sua alma. Ele diz: perdoa-me as nossas dívidas, perdoe-me os meus pecados. Ele tem essa sensibilidade diante dos seus olhos. Eu consigo ver agora, uma vez que os meus olhos foram abertos, eu consigo ver as enfermidades no meu braço, eu consigo ver as cicatrizes que o pecado me causou. Entende, adolescentes? Eu consigo enxergar o meu pecado. Se você tem dificuldade de enxergar o seu próprio pecado, isso é um sinal, adolescente, jovem que está nos ouvindo, que você ainda não passou da morte para a vida. Porque se você se vê como uma pessoa boa, de boa índole, uma pessoa respeitável, que tem uma boa fama, que tem uma boa reputação na escola, nos familiares e tal, mas diante do Senhor você não é assim. Então roga ao Senhor para que os seus olhos possam ser abertos, você possa enxergar os seus pecados. Que os seus pecados são perdoados, você consegue enxergar agora cada vez mais o quão em trevas você outrora estava. E se cada vez mais roga ao Senhor por perdão, diariamente por perdão. Entende? E vai rogar ainda: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. O crente, ele tem 3 grandes inimigos durante a sua peregrinação. Primeiro, é a sua velha natureza. Esse é o primeiro e o pior inimigo do cristão, a sua velha natureza, o velho Adão que tenta reinar sobre ele. Esse é o pior. O segundo é o mundo hostil, perverso, que oferecer diversas tentações ao cristão. E terceiro, Satanás e seus demônios a persuadir o cristão. Então, o cristão sincero, ele ver o mundo como um campo de batalha e não como um playground. Ele roga ao Senhor: Senhor, livra-me das tentações que me virão através da minha velha natureza, através de Satanás e do mundo a me seduzir, a me chantagear. Ele vê a sua fraqueza, ele vê a sua debilidade. Ele roga ao Senhor: protege-me, Senhor, livra-me do mal. Ele tem essa consciência de que ele é extremamente frágil diante de 3 grandes inimigos da sua alma. Ele roga ao Senhor constantemente: livra-me do mal, protege-me diante da tentação. Você pode ver também uma preocupação também contra esses 3 grandes inimigos. Ou será que eles são realmente inimigos seus? Ou será que você abraça o mundo e ainda não foi regenerado pelo Senhor e não tem uma nova natureza? Você pode refletir nisso neste momento? E por fim, o Senhor vai novamente bendizer ao Senhor. O Senhor diz que isso vem no final da oração, dessas instruções, exaltando o próprio Deus, o seu Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Entende, criança? Entende, adolescentes que está assistindo essa aula? Exaltando ao Senhor. Por fim. Ou seja, em toda adoração existe um louvor, exaltando a grandeza de Deus, exaltando a sua soberania, o seu poder, as suas benignidades. Entende? Agora, uma pergunta. Você pode ver essas características em sua vida? Uma característica de arrependimento, de gratidão, de rogos ao Senhor? Ou você ainda não nasceu de novo? Você vê o perigo que é não pertencer ao reino do Senhor? Porque se você não pertence ao reino de Deus, você é um inimigo de Deus. Você não passou das trevas para a luz. Adolescente, em breve o Senhor está voltando. Em breve o Senhor voltará. Irá julgar todos os povos. Você está preparado para prestar conta diante de Deus? Você vê o perigo que é não ter o Senhor como Pai em sua vida? Mas se você pode ter o conforto de dizer, eu tenho o Senhor como Pai. Essas são as bênçãos. Essas são as dádivas ao qual o Senhor lhe considerará durante todo o tempo da sua jornada aqui na terra. Então, atente-se a essa lição. Reflita consigo mesmo. Se você já passou da morte para a vida e se é considerado um inimigo de Deus, você já está em Cristo e é considerado agora um filho de Deus. Que o Senhor aplique essa mensagem nos vossos corações neste momento. Que Deus abençoe. Vamos ficar agora com o hino do nosso inário, que se encontra no número 83. Vamos refletir acerca deste hino para as nossas almas. Que Deus abençoe.